tarde, professor. Boa tarde. Boa tarde. Só a TV prevê para reunir 2 ex-comandantes do nosso BPM, e o Meira foi subcomandante do Estado também, da Polícia Militar, e o Meira hoje é vereador em Bauru, acabou de assumir o cargo, claro que vai para uma nova fase da vida dele, e o Garcia está aí prestando um trabalho para a iniciativa privada, dando palestras. Eu, como acompanho o Garcia pelo Facebook, uma pessoa admirável, cavalheiro na verdadeira acepção do termo. Mas o motivo hoje é aquilo que preocupou demais a população de Bauru. Claro, vamos conversar um pouco de política no meio, um pouco das atividades dele. É exatamente como que pode uma penitenciária semiaberta, os presos vão lá só dormir, fazer uma rebelião dessa grandeza, onde mais de 150 presos fugiram, sabendo que fugiu, vai perder a regalia de estar num semiaberto. Eu gostaria que cada um fizesse a sua análise de como funciona a penitenciária de Bauru e por que num semiaberto, na minha cabeça, acho que é uma regalia muito grande. Eu estou num semiaberto, eu só venho dormir na penitenciária, eu posso trabalhar, posso encontrar minha família, e de repente uma rebelião, acho que 152, se eu não me engano, fugiram, né? Um verdadeiro absurdo. Com quem que eu começo? Vamos pegar o Garcia aqui. O Garcia, comandante, que não vem aqui, viu? Não, pode. Garcia. Fica a seu critério. Bom, professor, é um prazer estar com o senhor aqui. Prazer é nosso, viu? O nosso comandante-geral, Coronel Meira, né? Então, eu acho que dessa situação toda, professor, o que deixou nesses dias assim muito preocupado a população foi assim a sensação de insegurança que deu naquele momento, né? Eu tenho vários amigos que ligavam lá, o que está acontecendo com Bauru? Nós estamos sob ataque. Não, nada disso. Vocês têm aqui uma corporação, a Polícia Militar e com as outras demais, a Polícia Civil, etc., né? Que vão dar uma pronta resposta muito forte. E foi o que aconteceu. Eu tenho a impressão que todo mundo já sabe disso, mas as 111 presos foram reconduzidos, né, dos 152. Então isso foi em questão de horas, né? Muito rapidamente aí o Coronel Ayrton, que é o comandante do CPI-4, o Coronel Kitazemi, comando do 4º Batalhão, eles acionaram 2 helicópteros, Força Tática, Canil, Cavalaria, Rocan, cidades da região vieram, efetivo administrativo. Então, rapidamente, a polícia deu a resposta e conseguiu deixar aquilo que seria uma crise que poderia se alastrar, ela ficou uma crise pequena. Agora, a sensação de insegurança que foi gerada, inclusive pelas redes sociais, isso aí deixou o pessoal por 2, 3 dias, assim, numa situação incômoda, né? Eu tive, assim, até parentes meus ligando de fora, posso ir para Bauru agora? Porque vocês estão com uma questão aí de preso. Olha, nada disso, pode vir sim. E o que chamou mais minha atenção, professor, foi que naquele dia lá, eu fui na cidade e encontrei o comércio fechado. Eu falei, mas o que é isso? Fechado, porta, tinha mais de 80 lojas no centro da cidade fechado. Então eu acho que isso aí tem que ser conversado com as corporações policiais, os diretores das penitenciárias aqui existentes, para nessas ocasiões a gente não pode alarmar a população dessa maneira, embora nós tenhamos já eu disse aqui antes da gente iniciar para o senhor, nós estamos com 3.000 presos de excesso em Bauru. Das 4.000 vagas e tanto, nós temos 7.000 e tanto. Então, estamos nadando de braçada, não. Nós estamos numa situação assim que temos que tomar muito cuidado. Mas, ô Garcia, eu vou fazer a defesa da Polícia Militar, hein? Eu estou fazendo isso daí, na verdade. Realmente esse centro de boataria, vou tocar uma coisa agora que boataria inacreditável. 200 homens marchando pelas nações norte, estão invadindo, estão tudo não sei o que lá. Mas eu vou contar uma coisa, nós da imprensa
recebemos acho que era umas 9h30 da manhã já, recebemos. Nós temos um WhatsApp da Polícia Militar, o Kitazumi, eu confirmo, antes das 10 da manhã. O Kitazumi colocou nesse WhatsApp que estava tudo controlado. O Coronel Kitazumi pôs isso. Estava tudo em ordem. Tá? Botaram até fotografia das viaturas andando na Nação Norte. Entendeu? E a boataria continuou. Invadiram o Tauste, invadiram. Agora, tinha que ter alguém para ir atrás dessas cabeças perniciosas que soltam esse boato. Mas a Polícia Militar, antes das 10 da manhã, já tinha passado para toda a imprensa de Bauru, eu recebi inclusive, que estava tudo sob controle. Controlado. Eu, inclusive, o que eu fiz? Eu, como tenho muita gente coligada nos meus WhatsApp e no Facebook, eu imediatamente joguei na rede. 10 horas da manhã, eu já joguei na rede, liguei na minha casa, minha família apavorada, minha filha, pai, não vem para casa, porque diz que agora eles estão na Getúlio. Eu liguei para ele, é mentira, está tudo controlado. O coronel falar isso se não está controlado, tem que matar o coronel. Você concorda? Pendurar ele de cabeça para baixo. A hora que Kitazumi falou, eu joguei nas redes. Então, eu acho que a Polícia Militar, viu, Garcia, tomou esse cuidado. Tomou esse cuidado. Aqui é uma região muito forte, né? Aqui a polícia tem, além do 4º Batalhão, nós temos aí vários batalhões ao redor e muito rapidamente essa resposta foi dada, né? Então, quer dizer, é importante esse papel da imprensa, que muito rapidamente inclusive a televisiva, que mostra essa verdade do que está acontecendo com a população em tempo real, aí a pessoa já fica tranquila, porque isso aí gera um prejuízo para a economia da cidade. Mas tem umas cabeças tacanhas aí Tanto é que o Prevê não fechei. O Prevê ficou aberto, e ali no centro da cidade, entendeu? Sala de matrícula, secretaria, tudo aberto. Porque a hora que eu recebi do Kitazumi, eu falei, para, tranquiliza, né? Falei, um coronel vai falar isso no WhatsApp e os bandidos estão na rua. Ele é responsável do que acontecer dali para frente. Não é isso? Agora, o Meira vai entrar no você colocou de levinho aí, tem excesso, tem tudo. Meira, por que aconteceu essa rebelião? Porque os presídios hoje estão na mão dos presos. Pronto. Aqui nós temos... no estado de São Paulo também? Todo o estado de São Paulo. A Polícia Militar não entra nos presídios desde 2008. Que tristeza. Isso foi feito um acordo lá atrás para que a polícia não mais intervisse. Foi criado um grupo de intervenção rápida, um GIR, que nós chamamos, que é um grupo formado por funcionários dos agentes penitenciários. Quando tem qualquer princípio de rebelião, de insatisfação, de incômodo, de intranquilidade, esse grupo ele faz a intervenção para que a Polícia Militar não entre. Porque quando a Polícia Militar entra nos presídios, e o Garcia testemunha disso, várias vezes nós entramos nos presídios aqui, a quantidade de droga que você aprende, de armas e de celulares é uma coisa absurda. Isso hoje fugiu ao controle, porque infelizmente eu tenho lá vários profissionais que trabalham lá dentro, são amigos meus, agentes penitenciários, que estão reféns nas mãos dos presos. Por quê? Eles têm que não fazer vistas grossas, mas fingir que não viu. O que aconteceu, o estupim dessa rebelião no IPA foi exatamente porque um funcionário decidiu simplesmente cumprir o papel dele. Ou seja, ele identificou um preso fazendo uso do celular e ele foi o quê? Apreendeu o celular. Porque esse preso, além da apreensão da perda do celular, ele ia também perder o benefício, porque isso é uma falta grave, né? E é crime também, né? E esse preso ia perder o benefício. Os outros presos, os outros colegas desses presos, se indignaram com a postura do agente penitenciário, que foi correta, e aí, em razão daquela postura dele, eles resolveram, como diz no jargão popular lá dos presídios, vamos virar a cadeia. E viraram a cadeia de fato e de direito, ou seja, transformou-se o IPA, que era um prédio histórico, né, com 3 pavilhões, destruíram praticamente 2 pavilhões inteiros. Para recuperar isso, hoje anunciou-se que vai recuperar. Não vai recuperar mesmo, porque é um prédio histórico, difícil, rachou todas as paredes lá. Agora, uma coisa que o senhor abordou logo no começo, que eu preciso fazer uma ponderação. O IPA
que é um dos regimes semiabertos. Nós temos 3 regimes semiabertos aqui, onde a gente tinha a penitenciária 1 é semiaberta, a penitenciária 2 é semiaberto e o IPA também é semiaberto. Como é que funciona? Nós temos aqui um total hoje, nesses 3 semiabertos, de 6.500 presos, hoje. Onde concentra mais é nas antigas penitenciárias 1 e 2, que a gente chama de CPP1 e CPP2. O CPP3, que é o IPA, ele tem 1.400 presos. Tinha 1.400. Então estava com 200. CPP3. O CPP3, que é o IPA, tem 300 presos em excedente. Muito bem. Desses 1.400 presos que hoje lá estão, apenas 200 trabalham. Ou seja, 1.200 não saem do presídio. Eles permanecem lá, porque só sai quem tem emprego. Ou seja, quem tem algum vínculo fora do presídio. E hoje nem quem tá então, fora veja só a ociosidade. Eu tenho 1.400 presos que estão aptos para trabalhar, mas apenas 200 trabalham. Desses 200 que trabalham, eles estão distribuídos em várias empresas aqui. E tenho que afirmar uma coisa, que é um trabalho meritório da Polícia Militar. A Polícia Militar fiscaliza todos esses presos diariamente nos seus respectivos postos de emprego. Chega lá na empresa, quantos tem aqui? 15. Vamos lá, nós fazemos uma conferência para saber se os presos estão lá. Qualquer preso que é surpreendido ou não esteja lá no momento da revista da Polícia Militar ou da conferência, ele já vai para o regime fechado e ele perde o benefício. Eu conheço umas histórias aí que teria que fiscalizar, mas às vezes fiscaliza. Os caras andam pela cidade, rouba na hora que tinha que estar trabalhando. Por isso que a Polícia Militar se dispôs a fazer isso, claro. Exatamente porque isso acontecia com muita frequência. Não é nem função nossa, mas a gente acaba função fazendo nossa, uma cooperação. Mas é uma cooperação, e nós temos que fazer isso. Então, dos 1.400 presos que estavam lá no IPA, apenas 200 exercem uma atividade externa. Muito pouco. Ou seja, 1.200 ficam lá ociosos o dia inteiro. Agora, 20%. Qual é o problema dos presídios? Vou falar aqui que não tenha dúvida, o Garcia, se quiser concordar comigo, sim ou não. Entra deliberadamente à vontade celular, Claro. cigarro, droga, dinheiro, que Arma. hoje arma, olha, nós só vamos ter pelo menos arma branca, mas eu duvido que não tenha arma de fogo. Agora, como é que nós vamos saber? Só o dia que a Polícia Militar voltar a fazer uma revista. E mais um detalhe, entra a mulher à vontade. Então, o que um preso daquele ali vai querer além disso? Ele tem tudo, ele tem droga, tem dinheiro, boa. tudo, comida, se articula de dentro do presídio, porque o celular ele fala facilmente. Não tem, dos 162 estabelecimentos prisionais do Estado, dá para contar nos dedos das mãos aqueles que têm bloqueador de celular. Mas de quem que é essa determinação que a polícia não pode entrar? Do governo? Do Geraldo Alckmin? Governo, lógico. Vem governo. desde antes do Alckmin? Vem desde do momento que nós começamos a ter uma infinidade de rebeliões e tal, que a Polícia Militar fazia intervenção. Foi desde a época, depois de 2006 que nós tivemos o episódio a mídia do PCC. Colocou isso, que o Alckmin tinha negociado. Não, esse negócio de negociar mas se está fazendo isso, não pode ser. Não, o que eles É uma fizeram é o questão seguinte, que pode ser revista, né? é uma estratégia que o governo adotou para que a Polícia Militar não entrasse e os presídios se mantivessem o quê? Em calma. Só que, por trás disso, eu vejo o seguinte, que hoje os presídios estão extremamente vulneráveis e o dia que nós tivermos aqui qualquer tipo de mudança de postura do jeito que foi adotado hoje, nós vamos ter rebelião, vamos ter resistência, e aí pode você ter uma sequência de rebeliões no estado todo, e aí a situação fica incontrolável. Esses 150 caras vão perder o privilégio do regime Já perderam. Ou só os 10 que eram os chefes? Não, já perderam os 10. A Polícia Civil vai fazer uma investigação, um inquérito e tal. Agora eles vão para o sistema E fechado. vai definir quem são as lideranças. Se não tal. fizer isso... A Polícia Civil, no inquérito, ela vai apurar quem foram os responsáveis pela rebelião. Ponto. Agora, todos os 152 que fugiram voltam para o regime fechado. Perde o benefício. É o mínimo que tem que acontecer, né? Ô, professor, uma coisa que o Coronel Meira estava informando aqui é o seguinte. Há 2 anos atrás, 2014, 2 anos e pouco, houve uma solicitação, inclusive por parte do comandante Meira, para que o IPA ele fosse até uma escola de formação de soldados. Eu me lembro disso. Então aí acabou não dando certo, ele deve saber bem os motivos, mas o que aconteceu? O Estado ele acabou construindo um anexo no CPP1 e no 2, aumentando dobrando a capacidade. Então o que acontece? Sem a população perceber, nós temos aí hoje o CPP1 e o 2, uma população carcerária que equivale a 2 penitenciárias. Tá? Isso aconteceu também com o próprio CPP3. Então, por isso que eu falo, nós estamos com 3.000 presos a mais.
Então, isso aí pode... Então, nós estamos tranquilos, olha, a polícia estabeleceu a ordem, só que a qualquer momento o senhor pode ter uma situação que pode voltar nisso. Então, gera o quê? Uma sensação de insegurança. Por isso que, no meu ponto de vista, devem as autoridades aí, envolvendo a própria Câmara, a Prefeitura, a diretoria das penitenciárias, a Polícia Militar, sentar e conversar. Bom, o que nós vamos fazer? Vamos estabelecer a cada 3 meses uma reunião. Não der a ordem... mas tem que ter uma pressão, inclusive, política. Tinha que ter uma pressão política hoje, exatamente para poder despertar isso aí, para que a Polícia Militar volte, pelo menos pontualmente, nos presídios. O nosso deputado aqui é ligadíssimo ao governador. A voltar a fazer revista nos presídios. Eu defendo isso é uma defesa, e quem defende isso não somos só nós, Polícia Militar, os próprios agentes penitenciários entendem isso como necessário, mas hoje não existe autorização para que a Polícia Militar faça revista em qualquer estabelecimento prisional. Uma acusação grave, muito grave. Acusação grave? Não, é uma consciência da realidade, né? Exatamente. Até porque, professor, para a gente não chegar naquele ponto que chegou o presídio lá, por exemplo, lá do Rio Grande do Norte, né? Lá o que a gente percebe é uma construção lá em cima de é 4 vezes maior. mas foi feito em cima de um morro de areia. Aí, o que acontece? Só que a gente percebe que a coisa ela não termina. Já faz uma semana que eles estão naquele imbróglio. A polícia não consegue entrar. A gente não pode chegar aqui dessa forma em São Paulo. Por isso que a gente tem que tomar medidas já antecipando essa questão. Senão, a gente vai chegar a estar que nem eles daqui um pouco. Né? A grande dificuldade do Rio Grande do Norte em relação a nós aqui é que lá você tem uma briga de facção. Então, você tem a facção que representa lá o Norte, que é o FDN, e você tem uma outra facção que é a nossa, né, que ela se ramificou, né, que eu falo que é um sistema de franquia. A franquia do PCC se ramificou e foi para outros estados. Então, essa briga, essa divergência que tem das facções é que motivou, foi o estopim lá das rebeliões. Aqui você acha que não teve nada com facção, não? Não. Essa uma aqui, esse caso aqui, não houve nenhum tipo de facção. Agora, tem gente da facção cumprindo pena no semiaberto? Tem gente do PCC e tem pessoa que não é do PCC. E o Comando Vermelho? Não tem, no nosso estado muito pouco. É tudo no Rio? É Rio. No Rio você tem 4 ou 5 facções criminosas. No estado de São Paulo, o que predomina mesmo é o PCC. O FDN lá, eles estão com o apoio do Comando Vermelho. O FDN com o apoio do Comando Vermelho contra o PCC. Isso que aconteceu. Se você me der a oportunidade, só para falar o negócio da escola de soldado, é o seguinte: por que nós decidimos colocar uma escola de soldado no interior quando eu estava no comando? A Polícia Militar ela tem um núcleo de formação de soldado, que é uma escola de formação de soldado em São Paulo, em Pirituba. E lá em Pirituba, hoje, a capacidade de Pirituba para formar por ano é de 2.200 PMs por ano. Só que a nossa formação, hoje, a necessidade anual é de 3.500 a 4.000. Por quê? Por ano, aposenta na Polícia Militar de 2.500 a 3.000 policiais militares por ano. Então, nosso turnover, eu preciso fazer reposição de 2.500, 3.000 homens, todo ano. A escola de Pirituba, ela não consegue suprir essa demanda, então eu tenho que descentralizar a formação e eu mando a formação para Prudente, para Bauru, para Ribeirão Preto, para Rio Preto e assim sucessivamente. Qual foi a nossa ideia? Bom, vamos criar um outro núcleo de formação de soldado numa cidade central do estado, porque Bauru está 200 km de Ribeirão Preto, 200 km de Rio Preto, 200 km de Araçatuba. Nós somos a região mais, a cidade mais privilegiada. E o ato de ser dentro de uma penitenciária ainda é uma grande ideia. Por quê? Porque ali, e ali também outro detalhe, né? Não era, no passado, aquilo ali já foi uma escola, né? Ela foi adaptada para um presídio. Então, a nossa ideia de fazer essa proposta na época para o governador do estado, para o secretário da Segurança, o Dr. Grella, e para o secretário de Administração Penitenciária, eu fiz isso formalmente na frente de todos eles. O Dr. Lorival, que é o secretário de Administração Penitenciária, se manifestou contra. Não, que eu vou perder minha capacidade de vaga. Eu falei, Dr. Lorival, o senhor está construindo 2 anexos às penitenciárias 1 e 2, que é o CPP1 e CPP2, que o senhor vai dobrar a capacidade. Basta o senhor pegar todos os presos que estão recolhidos no IPA e transfere para um desses anexos. E o senhor me cede o IPA, que é um prédio público, é um prédio do Estado, sem ônus para o Estado, e eu vou colocar lá uma escola de formação de soldado. A palavra do Dr. Lorival, ou seja, as ponderações do Dr. Lorival prevaleceu e isso nós não conseguimos. Ou seja, perdemos a escola de formação de soldado, mantivemos o IPA funcionando e está aí o resultado hoje. Então era algo que poderia ser evitado, algo que poderia ser preservado e a cidade ganharia muito.
E uma outra coisa, outro detalhe, o IPA de São José do Rio Preto foi fechado. Gozado, né? Como é que conseguiu? Porque houve pressão política. Porque lá tem representação política de fato e direito. E aí essa representação política tem deputado, forçou... senador, tem tudo. Exatamente, né? forçou, o IPA foi fechado, não existe mais lá o semiaberto. E o que acontece hoje lá? Nós temos lá um condomínio de prédios, virou uma área nobre na cidade, mudou a cara da cidade, mudou a região. Aqui são 240 alqueires, né? O senhor imagina. É brincadeira, hein? São 240 alqueires. É brincadeira. Ó, tem um monte de pergunta aqui, mas não sei se eu tenho que ir para as perguntas. Vamos lá. Eu tinha um esquema, mas vamos lá ver, vai. O Marcos Eduardo Monteiro. No Jornal da Cidade de segunda-feira, foi noticiado que mais uma empresa de Bauru migrou para a cidade vizinha, fazendo com que nossa cidade perdesse empregos e pior, a prefeitura vai deixar de arrecadar mais de 3 milhões de reais. Tudo por burocracia, não autorização de alvará. E não autorização de alvará. Isso vem acontecendo desde os anos 70. Coronel Meira, o senhor sabe por que tem tanta burocracia na prefeitura e que as empresas vão embora e, consequentemente, não atraímos novas empresas? Você consegue responder rápido? Olha, eu conversei com a secretária do Planejamento agora, a nova secretária. E a promessa dela, a expectativa dela é exatamente o quê? Ela está revendo toda a legislação hoje pertinente à concessão de alvarás e ela vai apresentar uma proposta para que o prefeito apresente à Câmara e faça essa mudança rapidamente. E o dia que eu marquei essa audiência com a secretária, coincidentemente eu levei para ela um empresário de Bauru que está no ramo aqui há mais de 25 anos e ele vai, forçosamente, ele vai ter que, provavelmente vai ter que fechar a empresa dele, que hoje tem um emprego direto de 25 trabalhadores, são 25 famílias, e talvez ele migre para a cidade de Agudos, exatamente porque a região que ele ocupa está sendo lá, é onde vai ter o alargamento da via Marechal Rondon, tá certo? E a prefeitura, ela nada pode fazer porque a legislação assim permite. Então, a secretária prometeu, para esse caso especificamente, que ela vai fazer uma intervenção junto ao Ministério Público, e eu fiz contato também com o Dr. Varonês para esse caso, porque realmente é uma afronta da concessionária da via Rondon. E, paralelamente a isso, ela falou dos alvarás. Ela falou assim, olha, Meira, nós precisamos também mudar a política de concessão de alvarás. Então, vai ao encontro do que o nosso amigo pediu. Ó, aqui tem uma pessoa que faz uma pergunta, juro que eu também pensava assim, e penso ainda. A dúvida dela é a minha. É da Rosângela Garcia, pelo Facebook, ela está perguntando para a TV Prevê. Não acredito, nem eu. Me perdoa? Não, eu tenho informação, a informação que eu tenho são dos meus amigos policiais militares que lá estiveram e conversaram com a direção. Não acredito que a rebelião tenha começado apenas por um celular. Eles já estavam preparados para tal ato. Olha, se fosse numa penitenciária de regime fechado, eu poderia até também duvidar. Mas num regime semiaberto, em que a pessoa já está praticamente na iminência de ganhar a liberdade, ele vai fazer um negócio desse? Isso foi, sim. Mas só por causa do... tem uma questão, meu professor. Dentro do imaginário hoje... De repente, o celular e 150 negros. Mas isso mostra... Eles têm acesso ao celular, então eles estão sabendo o que está acontecendo no país. Então, dentro do imaginário dele... eu sou preso, então, de repente, eles podem ter essa ideia. Mas esse fato em si, ele começou com aquela questão do funcionário. Então, quer dizer, o senhor está dentro de um caldeirão, colocou uma pitada ali, aquilo... E o clima que está em todo o país colabora, não é resolvido. Ali dentro, aquelas pessoas que estão ali, primeiro que eu não acredito em ressocialização. Preso ali não vai ser recuperado nunca. Eu só acredito na ressocialização o dia que a lei de execução penal, que é a lei que disciplina o regime de progressão de pena dos presos, onde é que se inicia o cumprimento da pena, enfim, que disciplina o cumprimento da pena aqui, que é a lei de execução penal, o dia que a lei de execução penal, ela não tornar o trabalho, ao invés de facultativo, obrigatório nas cadeias, nas penitenciárias, aí muda de figura. Em todos os países do mundo, os países do primeiro mundo, o preso tem que pagar pela estadia dele. Aqui não, aqui o Estado paga.
E ainda por cima fala para ele assim, você quer trabalhar? Eu tenho disponibilidade. Ele falou, não vou trabalhar, vou ficar aqui. Diz que na China, Então, não sei se é verdade, isso é folclore, diz que na China, quando o cara é condenado à morte, lá quando na morte é um tiro na cabeça, né? Sim. Execução é por... Diz que a família tem que pagar a bala que gasta. É verdade. Eu não duvido. Eu Não, é não sei verdade, se isso é você já folclore. teve- Não sei se é folclore, É verdade. mas eu já li em mais de um lugar. O que o Coronel Meira falou é interessante, assim, o senhor pega qual foi o país que foi considerado o melhor para se viver? A Noruega, tá? Então, por causa do IDH e tal. 5 milhões. Exatamente. Dos 5 milhões, eles têm 3.600 presos. Mas lá o cara pode ser condenado a 21 anos, ele puxa os 21, entendeu? É. E se ele não tiver na ressocialização, não tiver reaprendendo a voltar para o mundo civil, para o mundo aí fora, externo, ele pode ser condenado a mais 5. Só que lá a coisa é dura, mas é na Noruega. Só que eles têm problemas também. Eles estão hoje exportando preso, eles firmaram um contrato agora com a Holanda, porque eles não têm a quantidade de presídios construídos. A Então, Suécia que é isso. não, é a Noruega. A Suécia tem presídio fechando, que não tem preso. Não, a Suécia está fechando também, mas a Noruega está passando o preso lá para a Holanda. Tá? Mas assim, nós temos que buscar aprender como é que eles estão fazendo lá. Só que é o presídio onde a ressocialização ela é uma coisa assim, de verdade mesmo. Aqui o que acontece? Vamos pegar aqui o IPA, o exemplo aqui. Se dos 1.200, 1.300 tem 200 fazendo o trabalho e os outros 1.100 não, então está errado alguma coisa. Claro. Tá? Quer ver um exemplo positivo que eu vi agora recentemente em Campo Grande? Um juiz, que é o da Vara de Execução Criminal, que é o juiz que é o responsável pelo cumprimento das penas dos presos e tal. Aqui nós temos dois juízes para atender essa demanda absurda que nós temos aqui. O juiz lá de Campo Grande, essa é uma proposta que eu já passei para o prefeito Gazeta, e eu vou ter a oportunidade de falar com o meu amigo lá, o Godot, que é o Luiz Carlos Gonçalves, o promotor, e também vou falar com o doutor Enio e com o outro juiz, que eu não conheço pessoalmente. Qual é a proposta? Doutor Davi. Davi foi nosso aluno também. Então, eu quero ter a oportunidade. O Davi. Eu quero ter a oportunidade de falar com os dois juízes e também com os promotores que atuam na Vara de Execução Criminal. O que o juiz lá de Campo Grande fez? Ele pegou, selecionou uma pessoa, um mestre de obra, um engenheiro e também um engenheiro, e começaram a fazer uma seleção dentre os presos que estavam no regime semiaberto, sobre a habilidade dele para ser pedreiro, servente de pedreiro, eletricista, encanador, tudo o que é necessário para uma construção civil. Muito bem, fez uma seleção, pegou lá os melhores, ou seja, pessoas, tem muita gente boa lá, tem muita gente que sabe trabalhar, né? Pegou os melhores e ele disponibilizou esse contingente de presos para a Prefeitura Municipal na construção de creches, na construção de escola, tudo que diz respeito aos editais de construção civil da escola. Ou seja, houve uma redução significativa no preço final da construção, porque a mão de obra praticamente é uma mão de obra muito mais em conta do que uma mão de obra se você for contratar no mercado, porque lá não tem encargos trabalhistas, você paga um valor fixo pelo homem. Os encargos dobram o custo da mão. Eu sei que o sindicalista pode até ficar bravo comigo, mas é o seguinte, para uma situação que nós vivenciamos hoje, uma situação de crise financeira, se qualquer economia que a gente venha buscar, não é isso, numa construção, seja até mesmo no pronto-socorro, aí, quem sabe no pronto atendimento, se eu colocar lá uma mão de obra com preço bem aquém do mercado e utilizando o preso, aí sim eu vou estar fazendo o papel de ressocialização, buscando pelo menos ressocialização, é uma ideia. E é uma ideia que traz economias para os cofres públicos. Eu já fiz essa proposta, já apresentei essa ideia para o prefeito Gazeta, vou retornar a Campo Grande agora nos próximos dias, vou trazer no papel como é que isso de fato aconteceu e vou apresentar oficialmente. Mas eu vou colocar assim para você. Tem a remissão, né? Você está cometendo um engano aí. O duro é ser isso no momento de crise. Isso daí não ajuda a crise, isso daí agrava a crise. Porque vai tirar mais emprego de pessoas da economia formal. Lamentavelmente, os caras roubaram tanto que acabaram com o país. A ideia é brilhante. O que você está falando é uma ideia brilhante. Mas ela tem que ser feita fora do momento de crise. No momento de crise nós temos que dar emprego para essas milhões 13 milhões de pessoas que estão desempregadas, que são em potencial pessoas que poderão ir para o sistema prisional porque vão ter que roubar, vão ter que matar para sustentar suas famílias.
Quer dizer, o momento não é propício para isso, lamentável. A ideia é brilhante, para a recuperação de preços, nota 1000 para a ideia. Mas para o mercado de trabalho vai agravar mais ainda a crise. É triste falar isso, mas é. O desemprego ele gera um ciclo o desemprego vicioso. É o maior câncer que existe. Que moral você tem, Garcia, você chegar na tua casa falar que você não está ganhando nada por mês? Que moral você tem? Fica difícil. Que moral você tem? Eu perdi meu emprego, não ganho nada. Tem nenhum tostão. Vai gerando uma revolta. E esses vagabundos encheram o mundo aí de dinheiro esparramado, tudo por aí. Isso que é triste nesse país. Que eu não tenho nem vontade de vir na TV para ver, mas tanto que eu falo mal dessa professor, crise. a gente tem que ser, na verdade, otimista. Né? O Brasil, assim, tá ele vai sair. Ele vai sair dessa, ele vai sair. Eu também acredito. Eu acho que esse ano... Estão prendendo os vagabundos. Hoje já foram atrás do Eike Batista, lá, que lá atrás se dizia que ele... Saiu na Forbes, um dos mais ricos do mundo. Mais rico do mundo. Não, era considerado um exemplo aqui. Exatamente. Cara, uma vez eu vi uma reportagem dele, ele dizia, onde eu ponho a mão, vira ouro. Claro, né? Com a benevolência do governador do Rio, do presidente da República. Vira ouro mesmo, né? Vira ouro. Mas para virar ouro tem que ter um custo, né? O custo da corrupção, né? O custo é nós que pagamos imposto e não conseguimos pagar imposto mais, não estamos conseguindo, né? Lamentavelmente, esses vagabundos jogam tudo aí pro mundo inteiro afora. 8 trilhão, Meira, é avaliado pelo pessoal da Lava Jato, que foi desviado só da Petrobras. 8 trilhão. Meu pai. O PIB da China é 10 trilhão. Só para você ter uma ideia. Vem outra pergunta aqui. Há muitos anos estão falando, ele quer saber das câmaras de Bauru. Ô Meira, você que está lá de vereador, Bauru tem que ter. É uma das bandeiras. Cidade menor de Bauru aí tem câmara. Marília tem câmara. Marília já conseguiu. Pegou uma emenda parlamentar e colocou a câmara. Lençóis agudos. Lençóis agudos tem. Então, na verdade, aqui falta, na verdade, vontade. Me desculpe o Rodrigo, mas o Rodrigo não teve vontade. Foi uma das falhas em querer colocar o vídeo de monitoramento. Nós apresentamos até a contrapartida da Polícia Militar. E agora é o seguinte, nós temos um centro de operações da Polícia Militar, que é o Copom, que atende as ligações do 90. Qual é a nossa proposta lá? Nossa proposta é transformar o Copom num centro de emergência da cidade e da região de Bauru. Então nós queremos colocar lá o telefone 192, 193, o 92 do SAMU, o 93 do Bombeiro, colocar lá um representante do DAI, um representante da CPFL e um representante da Defesa Civil. Ou seja, transformar o Copom no centro de emergência. E lá no Copom vai ser onde nós vamos ter a visualização das câmeras que a gente pretende colocar em Bauru. Como é que nós pretendemos colocar a câmera em Bauru e já tem algum acerto nesse sentido? O deputado Capitão Augusto, que é um policial militar daqui da região de Ourinhos, ele já assumiu um compromisso de conseguir a verba da emenda parlamentar por conta dele, tá certo? Destinado exclusivamente para o vídeo monitoramento. Isso é uma promessa dele e ele disse, ontem eu conversei com ele, ele disse que segunda-feira agora ele volta a Brasília e ele já me posiciona quando e como isso vai acontecer. Então o Meira vai ser cobrado daqui para frente. Pode me cobrar, eu vou me esforçar para isso. Cobrado. E sei que o Meira quando fala funciona. O Luiz Carlos da Bela Vista faz a pergunta para os dois. Coronéis, na minha opinião, o sistema carcerário no Brasil favorece os bandidos. A lei, né? As leis são fracas. E discordo do problema de poucas prisões como alegam, mas sim de muitos criminosos no país. Mesma coisa, né, Luiz Carlos? Se eu tenho muita água e o tonel é pequeno, transborda. Se o tonel... é a mesma coisa. Você falou a mesma coisa. O problema não é pouca prisão, é muito criminoso. Então o problema é pouca prisão. Se tem muito criminoso, ou temos que educar esses caras ou tacar na cadeia. Agora vocês têm que responder para o Luiz Carlos aí. Professor, olha, vamos pegar aqui em questão de população. Nos Estados Unidos, eles têm 325 milhões de habitantes e 2 milhões de presos. Tá? Aí depois vem China, Rússia, o Brasil nós estamos em quarto. Tá? 191 milhões de habitantes e 622 mil. Então, vamos falar assim, quem está pior de todos é realmente os Estados Unidos. Depois, o segundo vem Rússia, terceiro vem o Brasil. Tá? Claro, o número é imenso.
Mas o que nós temos que buscar fazer? Melhorar essa questão e buscar países que estão funcionando. Essa questão eu citei aqui, Noruega, o senhor falou da Suíça e tal. A gente tem que percorrer isso. Mas, São Paulo, ele está numa situação confortável? Não está. Tá? Então, a gente tem que buscar o quê? Melhorar São Paulo e melhorar a nossa região. Aí ele falou, o senhor falou a segunda parte da pergunta dele? Ele está dizendo que tem muito preso e pouca prisão. Então, o senhor imagina se a gente começar a construir toda hora a prisão, como o secretário fala, cada mês tem que construir uma prisão. A gente tem que procurar construir escola. Todo mundo sabe, então, Garcia, mas enquanto escola, e não ficar naquela política, cara. essa política ela tem que vir lá de cima do ápice. Claro. Assim, a gente não vai ter que ficar nesse país construindo prisão o tempo todo. A gente tem que investir na educação, melhorar aquele cidadão do futuro, daí o senhor vai melhorar essa questão prisional, porque 75% dos presos, eles só fizeram ensino fundamental. Então, o senhor melhora essa questão da educação... Mas isso é a longo prazo, Garcia, claro. Se pôr todo mundo na faculdade, que beleza. O grosso de que está nos presídios é analfabeto, é triste isso daí, entendeu? Mas tem que ser feito tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. Como é que vai fazer? Você quer ver outra coisa, Garcia? O Brasil, não adianta fugir disso. Falta barbaridade de prisão. Por que solta os caras que pega aí... Eu trago policial aqui, delegado de polícia, fala, Duda, tem cara que nós já prendemos o cara 7 vezes. Ele vai lá, sorta. Vai lá, sorta. E solta, não é porque quer soltar, não. A verdade é essa. Solta porque não tem aonde pôr. Tem que parar de mentir. Solta porque não tem aonde pôr. E hoje, tanto é que eu mudei. Olha, um educador, falar isso. Eu sou a favor da descriminalização da droga urgente, da maconha urgente, para tirar isso da mão do tráfico. Professor, a gente tem, entendeu? 250 mil presos. Urgente tem que fazer isso daí. Dentro das aí vai diminuir 1/3 dos presos, já diminui. Não, a gente tem só falar que maconha mil... não é crime, é coisa de médico. Interna o cara para sarar, tal. O cara que é maconheiro é um tonto, é um boçal. Mas não transformar em criminoso. Aí que eles viram criminoso mesmo. E alimenta uma parte da polícia que é corrupta também. Tem urgentemente que descriminalizar essa porcaria de maconha, para não falar merda. Entendeu? Porque ela enche as cadeias e o cara vai preso por causa da maconha, aí que ele vira bandido de uma vez. A droga, ela... Tudo pra você, coronel, falar, descriminaliza a maconha. Não, mas olha, você está falando uma coisa, eu vou falar aqui publicamente agora. Eu discuti esses dias com um promotor de justiça, não vem ao caso eu falar o nome dele, até por uma questão de respeito ao que ele me falou. Ele chegou e falou para mim, falou assim, Meira, eu estou há tantos anos no Ministério Público, mas eu cheguei a uma conclusão. Eu falei, qual que é? Eu estou na linha que tem que descriminalizar o uso, pelo menos, da maconha no nosso país. Ninguém melhor que um promotor. Aí ele falou assim, o problema é o seguinte, eu quero saber, ele perguntou a minha opinião, ele foi contando, foi fazendo as ponderações dele, e o que ele falou, de fato, é a pura verdade. Hoje nós temos 70% dos presos hoje, no sistema prisional, estão relacionados diretamente à droga. E mais 20%, e a droga leve, ou seja, não é mais droga 20%, pesada, ou seja, 90%, mais 20% tem relação com a droga, ou seja, praticou um crime em razão da droga. Então, a droga é a grande mola propulsora do crime nesse país. Está lotado. E nós temos aqui um desprivilégio de nós termos aqui os nossos vizinhos, país, nós temos 16 mil quilômetros de fronteira seca, que são totalmente vulneráveis. E nós somos vizinhos dos maiores produtores de cocaína do mundo, Peru, Bolívia e a Colômbia. Mas está tudo pelo Paraguai. E o maior fiscaliza o Paraguai. E o segundo maior produtor de maconha do mundo, que é o Paraguai. E hoje a droga que mais se aprende aqui entra por ali também. A Bolívia solta dentro do Paraguai e vem por ali. Não, é tudo. O Uruguai já liberou. Ou seja, nós estamos aqui numa situação aqui extremamente vulnerável, tudo por causa da droga. Então hoje, como a maconha representa, nesse universo de droga que se aprende aqui no nosso país, 70% é maconha. Não, 70% é maconha. 70, tem que 80%. ensinar, as escolas têm que bater. Você começou a usar maconha, você vira burro. Você vira mau aluno. Para não falar até que você fica
com potência sexual reduzida. É uma porcaria a maconha. Mas não é uma droga que te leva ao crime como leva a cocaína, como leva o LSD, o crack então te mata. A hora que você entrar no crack, daqui 2 anos você está lá em São Paulo, na rua. A lei das execuções penais, elas têm que sofrer uma modificação. Isso a nível de Congresso, entendeu? Porque o que acontece? Há 2 anos atrás, ou 3, foi feito aí um mutirão para verificação dos presos que estavam lá na penitenciária já com pena cumprida. Então, milhares deles foram liberados. Então, o que acontece? Dentro da penitenciária, o senhor tem um preso que tem uma angústia também. Fala, pô, eu terminei minha pena e estou aqui. Então, tem que ter o Conselho Nacional de Justiça também é verdade. fazer Também, um mutirão. Também novamente. É verdade. Isso Vamos também verificar aquele preso que já cumpriu a pena. Claro. Você não era para estar aqui. Vai liberar, inclusive, vagas. Entendeu? Olha, só uma... Deixa eu só contar antes de você falar mesmo. Depois eu fecho minha boca que eu não falo mais. Não, pode falar. Ó, eu conheço a história de um menino de Bauru, conheço a família, tudo. O moleque, ele foi pego há anos atrás, não vou com 20 gramas de maconha. Foi condenado, naquela época ainda condenava, hoje já nem condenam mais por causa disso também. O próprio, dependendo do juiz, mas já também não está cumprindo a lei. O usuário hoje praticamente não tem pena. Escute essa história, mas veja como ele foi pego com uma quantia que dava tráfico. Caracterizou o tráfico. Foi para uma penitenciária, foi estuprado na penitenciária, pegou AIDS e já morreu. Estou contando a história, a família sabe, me perdoa a história, a família, tá certo? Foi para uma penitenciária, foi estuprado na penitenciária, pegou AIDS e morreu, tá? Menino só usava maconha. Uma coisa que o promotor usou como argumento que eu achei interessante. Um dos estados dos Estados Unidos, extremamente conservador, resolveu descriminalizar a droga. E lá qual foi o critério que eles adotaram para ter o controle da venda da droga? Então, cadastraram o produtor, cadastraram a pessoa que vende e cadastraram o usuário. Então é o seguinte, o cidadão está fumando maconha, tá bom. Você está cadastrado no sistema? Tô. Então você pode usar maconha. O Uruguai faz isso. De quem também. você comprou a maconha? Comprei do fulano de tal. Eu vou lá no fulano de tal, opa, está credenciado. Quem que produziu essa maconha que você... Então, existe um controle do Estado nesse grande comércio que é a maconha. Então, eu defendo uma descriminalização hoje, estou falando publicamente aqui, algo que eu nunca mais, eu jamais poderia imaginar, eu também poderia imaginar, mas eu estou defendendo hoje. Educador, maconheiro é burro, eu não vejo outra alternativa, porque da mesma forma que eu tenho aqui a maconha, que você mesmo disse, que ela é maléfica, ela faz mal para a saúde, eu tenho o álcool que vende indiscriminadamente nesse país aqui, né, que você pega essas festas open bar, não sei o que é um estímulo ao consumo de álcool. Maconha é uma merda, o álcool é 3 merda, pronto. Então, é o seguinte, eu tenho a venda do álcool aqui deliberadamente no nosso país, não é isso? É uma coisa que há um estímulo até, pode ver que os grandes patrocinadores da TV hoje são vendedores de cerveja. Um dos homens mais ricos do país hoje, que é dono de uma fábrica de cerveja. Então, você tem uma droga álcool, você tem uma droga maconha, ou seja, nós precisamos repensar como cidadão na descriminalização, pensando por essa ótica do jeito que eu coloquei aqui, o que o professor Duda também defendeu. Eu não sei qual é a ideia do Garcia, talvez o Garcia ainda não tenha aderido a esse posicionamento, mas entendo, assim, eu já começo a pensar assim. No plano que saiu a semana passada, ou retrasada pelo ministro da Justiça, o que ele fez? Eles estão falando em você separar realmente aquele preso de maior potencial ofensivo, o bandido mesmo que praticou o crime de acordo os mais serviços possíveis, daquele cara que está lá na cadeia, sabe aquele tonto que entrou lá? Então ele tem que fazer essa diferenciação, porque hoje está misturando todo mundo, e aquele sujeito que entrou sem saber nada, ele sai com uma faculdade. Verdade, é outro problema. Então isso foi colocado no novo plano nacional. Infelizmente o nosso tempo explodiu, mas um minutinho para cada um se despedir do telespectador, e eu vou voltar a isso aí, inclusive quero fazer... como organizar isso, não é fácil, mas um debate aí envolvendo juiz, promotor. Bauru tem muita gente de qualidade no judiciário de Bauru, exatamente sobre esse tema, descriminalização da maconha.
Eu fui o cara mais contra a maconha, porque dentro de escola, você quer ver o moleque começou a ficar burro, a gente já desconfia. Esse moleque começou a usar maconha. Começou a ficar lerdo. Meira, juro por Deus do céu. Pega as começar. minhas pedagogas aí, esse cara tá caindo. Você vai fiscalizar, começou a puxar fumo. Então, você que fuma, cheira merda maconha. Cheira. Quer cheirar merda? Você que fuma maconha. Negócio fedido. Pelo amor de Deus. Um minutinho para você se despedir. Bom, eu agora na condição de vereador da cidade, eleito aí por 4.774 votos, me coloco à minha disposição dos bauruenses, dos munícipes, para discutir. 4.000 e tantos? Você está louco? Quando você arrumou tanta gente assim? Você vê que o tamanho da minha responsabilidade. Isso é fruto, eu acredito, do meu trabalho que eu exerci aqui por mais de 25 anos. Então, a responsabilidade. Eu não sou candidato que nem minha mulher vota em mim. A responsabilidade minha é grande, mas eu me coloco à disposição não só para discutir assuntos pertinentes à área de segurança pública, mas todos os assuntos de uma maneira geral, como esse, por exemplo, dos alvarás, claro. que é um direito interessante do cidadão aqui e um dever nosso como vereador. Garcia, Bom, você não vai entrar em política também? Aí dividia, 2 por C, 2 por Meira, 2 coronel lá na Câmara. Eu acho bacana, sim. Acho bacana, eu já ajudei um pouquinho aí e tal. Mas eu fico contente, né, de estar participando. A gente tem alguma experiência acumulada nessa área de segurança. E só espero, né, aproveitando que esse tema de hoje, é que em ocasiões futuras a gente tenha, a população saiba que a polícia local e regional ela é muito forte. Forte, tá? sim. A pronta resposta aqui é fenomenal, então as pessoas das outras vezes podem deixar o comércio aberto, a prefeitura pode estar aberta, a Câmara, porque o negócio está longe, claro, nós temos que tomar cuidado, o próprio Coronel Meira, como vereador, vai estar fazendo gestões no sentido de melhorar, inclusive mais a segurança e tal, mas a gente tem uma cidade que é totalmente confiável, né? As organizações aqui são muito fortes, elas têm a pronta resposta, né? E nós estamos aí, professor, com as nossas palestras, né? Então vamos contratar o Coronel Garcia para as palestras motivacionais que eu faço aí. Tá? Eu vou contratar você para levar você no Prevê já. Tá bom. Meira, é um prazer te ver. Obrigado, professor, Parabéns. mais uma vez, viu? 4.000 votos, que inveja, viu? Ô, Garcia, Professor, prazer. tuas palestras, você quer dar o telefone ou no ar? 997-186-190. 997-186-190. Aí. Garcia tem uma formação como educador excepcional. Eu agradeço a sua audiência, continue ligado na TV Prevê, e você que é uma besta que fuma maconha, você vai ver onde você vai parar. Tchau.